Após anos de relacionamento e casamento, um homem começa a notar mudanças sutis, mas perturbadoras, no comportamento de sua esposa. O que antes era um vínculo forte e cheio de cumplicidade agora parece repleto de distância, silêncios e segredos. Movido pela dúvida e pela necessidade de entender o que está acontecendo, ele se vê confrontado com suas próprias inseguranças e questionamentos sobre confiança, lealdade e o verdadeiro estado de seu casamento. Enquanto busca respostas, ele precisará decidir até onde está disposto a ir para salvar o relacionamento, ou para descobrir uma verdade que pode mudar tudo. Fiz a família da minha esposa flagrar a traição dela como uma surpresa de aniversário. Eu, 34 anos, acho que minha esposa, 32, pode estar me traindo. Estamos casados há 2 anos, mas estamos juntos há cerca de 5 anos. Foi um período difícil para nós financeiramente e eu tive que pegar mais turnos no trabalho para conseguir cobrir as despesas. Não passo tanto tempo com minha esposa como antes, mas algo me diz que ela pode estar me traindo. Para começar, ela de alguma forma encontrou uma maneira de mudar completamente seu estilo de se vestir e agora presta muita atenção em como ela se apresenta, a ponto de se sentir insegura se não estiver bonita quando sai para qualquer coisa, até mesmo tarefas cotidianas como fazer compras. Nós dois somos pessoas de pouca manutenção, então é um pouco suspeito que ela insista tanto em tentar parecer bem. Perguntei aos meus amigos e eles disseram que isso pode ser devido ao fato de ela ter passado por uma cirurgia e estar tentando melhorar sua aparência para ajudar no processo de recuperação. A cirurgia foi porque encontraram um tumor na mama dela e ela teve que retirá-lo para que não se espalhasse. Nosso plano de saúde cobriu apenas parte do custo da cirurgia e não cobriu o custo dos cuidados pós-operatórios, que também foram muito caros, e como ela está em licença médica não remunerada, agora estamos ambos dependendo do meu salário. Por isso eu peguei mais turnos, mas ela já voltou ao trabalho, então eu reduzi o número de turnos para poder passar mais tempo com ela. Ela tem evitado passar tempo comigo. Não sei o porquê, mas sempre que entro em um cômodo onde ela está, ela arruma uma desculpa para sair. Agora ela dorme no sofá porque o meu ronco atrapalha o sono dela. Admite que ronco muito, mas isso nunca foi um problema para nós antes. Quando começamos a namorar, ela queria ficar comigo o tempo todo e me mandava mensagens durante o dia me contando tudo o que estava fazendo. Nenhum de nós tinha uma vida social muito ativa, então eu tentava incluí-la em tudo o que eu fazia. Quando nos mudamos juntos, contávamos um ao outro tudo o que aconteceu enquanto o outro não estava por perto. Eu gostava dessa rotina porque significava que eu sabia praticamente tudo o que estava acontecendo com ela. Ela também não conseguia se controlar fisicamente. Ela adorava me tocar e me beijar. Não conseguia ficar 1 hora sem me dar um beijo quando estávamos juntos. Eu não era uma pessoa muito física, mas achava esse comportamento muito engraçado. Porém, há cerca de 2 meses ela parou de fazer todas essas coisas. Ela nem se empolga mais quando eu chego em casa. Às vezes sinto que ela nem percebe que estou lá. Achei que poderia ser o efeito colateral da cirurgia e do tempo que ela passou em casa, mas as coisas não mudaram quando ela voltou ao trabalho. Agora ela chega tarde em casa com frequência. Antes ela sempre gostava de chegar primeiro em casa se soubesse que iria sair com os colegas ou participar de uma reunião. Ela nem se dá ao trabalho de me avisar se vai chegar tarde. Comecei a ficar suspeito quando ela me disse que ia sair com alguns colegas de trabalho depois do expediente. Fiquei surpreso porque ela me contou de repente. Pensei que talvez estivesse finalmente voltando ao normal, mas ficou muito tarde e ela não voltou para casa, então fiquei preocupado. Mandei outra mensagem, mas não tive resposta. Tentei ligar, mas o número dela foi para a caixa de correio de voz. Não me senti confortável apenas esperando ela voltar. Então liguei para alguns dos colegas dela que eu conhecia e eles me disseram que tinham saído do bar algum tempo antes. Minha esposa deveria ter chegado em casa antes de todos eles. Decidi ir até o bar onde eles se encontraram. Dirigi até lá e encontrei o carro dela no estacionamento. Achei que ela devia ter decidido beber mais e perdeu a noção do tempo, mas quando entrei no bar, não encontrei nenhum vestígio dela. Fiquei ainda mais preocupado, pensando que algo ruim poderia ter acontecido com ela. Voltei para o carro, que estacionei perto do dela, e comecei a tentar ligar para o telefone dela novamente. Tocou, mas não houve resposta e logo foi para a caixa de correio de voz. Mandei mensagem para os amigos e a irmã dela para ver se tinham notícias dela nas últimas horas e todos responderam negativamente. Estava prestes a ligar para a polícia quando vi um carro entrando no estacionamento. Era um carro sofisticado, então
então parecia um pouco fora de lugar no estacionamento. Isso me chamou a atenção e eu olhei para ver uma mulher saindo do carro. Era minha esposa. Ela estava rindo do que o homem estava dizendo, então não percebeu o carro imediatamente. Quando percebeu, ficou assustada ao me ver lá, então eu soube que era por culpa. Eu fiquei maluco tentando procurá-la e cheguei ao ponto de contatar a família e os amigos dela, que também estavam tão preocupados quanto eu, e acabou que ela estava saindo com um homem. Fiquei realmente irritado com ela. Não queria começar uma briga, então disse a ela que estava indo embora. Eu costumo ter explosões de raiva e não queria acabar me arrependendo, então fui para a casa do meu irmão. Fiquei cheio de dúvidas durante o fim de semana e passei muito tempo assistindo a casa pelas câmeras de segurança, mas ela não saiu de casa e não recebeu visitas, exceto o carteiro. Se ela estivesse me traindo, deveria ter aproveitado minha ausência para sair ou fazer o homem dela vir até aqui, certo? Ela não fez isso, então talvez ela fosse inocente. No entanto, sabia que isso não era o suficiente para me convencer da inocência dela. Talvez ela não soubesse quando eu voltaria e não quisesse que eu a pegasse no flagra, ou talvez o amante dela estivesse fora da cidade. Esses eram os pensamentos que me passavam pela cabeça. No dia seguinte, voltei para casa depois que soube que ela tinha saído para o trabalho antes de trocar para meu uniforme de trabalho. Quando voltei do trabalho, ela estava em casa. Ela até fez o jantar para nós, algo que ela não fazia há algum tempo. Eu comi a comida e depois disse a ela que precisávamos conversar. Pedi para ela explicar o que aconteceu na sexta-feira, porque eu estava muito preocupado. Ela se desculpou e disse que decidiu ficar para mais algumas bebidas e acabou colocando o telefone no modo silencioso por acidente. Eu não acreditei nela, porque eu tinha ido até o bar e ela não estava lá. Foi então que ela começou a chorar, dizendo que estava se sentindo mal e havia encontrado um velho amigo. Quando os colegas dela foram embora, ela fez uma longa viagem de carro com o cara e eles só conversaram. Ela admitiu estar um pouco bêbada, então o amigo não quis deixá-la dirigir e ela deixou ele dirigi-la até ela ficar um pouco sóbria. Eu aceitei a explicação dela na hora, mas quanto mais eu pensava nisso, menos estava convencido. Ela não parecia nem um pouco bêbada quando a vi e eu sabia que ela teria que ter bebido bastante para ficar embriagada. Então, quando cheguei em casa no dia seguinte, perguntei quantas bebidas ela havia tomado para ficar bêbada. Ela disse que não se lembrava. Decidi que não deixaria ela me fazer me sentir mal, então perguntei diretamente se ela estava me traindo. Ela negou veementemente e disse que nunca faria isso. Eu acreditei nela. Decidi deixar as coisas como estavam, mas o fato é que ela não mudou nada desde então. Ela ainda chega tarde em casa sem me dizer onde foi. Sai muito mais sem me dizer para onde vai se puder evitar. Não tivemos intimidade por semanas e sempre que tento iniciar algo, ela me evita. Costumávamos ter relações sexuais regularmente e agora ela não deixa nem eu a beijar. Acho que vou pedir para tentarmos terapia de casal. O que vocês acham? Ela está me traindo? Atualização. Quando perguntei a todos se achavam que minha esposa estava me traindo, pediram para que eu apenas observasse o comportamento dela antes de tirar conclusões. A primeira coisa que me veio à mente foi contratar um detetive particular. Contratei um, recomendado pelos meus amigos. Foi bem caro, mas eu esperava que valesse a pena. Então o cara vai me acompanhar nas próximas 2 semanas para ver se ela faz algo suspeito. Atualização 2. O detetive particular tem me acompanhado por 1 semana e me dado relatórios. No entanto, ela nunca sai do trabalho e quando sai com os colegas de trabalho, volta para casa logo depois. A única coisa estranha é que ela sempre sai depois de todos os colegas. Ela pede muitas bebidas, quase o suficiente para ficar bêbada, depois vai para o banheiro por um longo período. Depois do banheiro, ela paga as bebidas e vai embora. Não acho mais que ela esteja me traindo. Vou perguntar ao detetive. Se eu tiver que parar porque não posso pagar as taxas, então eu vou fazer com que ela vá à terapia de casal comigo. Espero que possamos salvar nosso relacionamento. Atualização 3. Eu estava tão errado sobre minha esposa, estou com raiva e triste agora. Ela estava, na verdade, me traindo e tentou ser esperta sobre isso. Depois que dispensei o investigador particular de segui-la, eu disse a ela que deveríamos tentar a terapia. Ela estava relutante no começo, mas depois que abri meu coração para ela, dizendo o quanto eu não confiava nela por causa de tudo que ela estava fazendo para me afastar e o quanto eu a amava para não deixá-la me empurrar para longe, ela concordou em fazer terapia e começamos a trabalhar nossos problemas. Ela me acusou de não atender às necessidades dela do jeito que eu costumava fazer antes da cirurgia. Eu me desculpei e trabalhei duro para corrigir essa falha. Queria fazê-la tão feliz que ela não sentiria necessidade de se afastar de mim. Parecia que as coisas estavam melhorando para nós, porque, graças à terapia, passamos mais tempo juntos, tivemos mais relações sexuais e saímos para encontros. Nesse ponto, recebi um aumento de salário no trabalho, o que me permitiu pular certos turnos. Então, uma manhã, enquanto eu estava urinando, ela entrou no banheiro para se arrumar para o trabalho. Ela sempre leva o celular para todo lugar e nesse
nesse dia não foi diferente. Ela recebeu uma notificação no celular e, em vez de checá-la como faria normalmente, apenas deslizou a barra de notificação para longe. A situação toda parecia suspeita, mas eu não queria causar uma briga, então fingi que não notei nada. Passei o dia inteiro pensando em como conseguir colocar as mãos no celular dela. Naquela noite, enquanto nos preparávamos para dormir, pedi que ela me fizesse um smoothie, já que ela já ia para a cozinha de qualquer jeito. Na pressa, ela deixou o celular para trás. Eu ia ignorar, mas minha curiosidade foi maior, então acabei pegando o celular. Rolei pelas mensagens, mas não encontrei nada suspeito. Então verifiquei outros aplicativos e encontrei algo no Instagram dela. Ela usava muito o Instagram, então fui conferir as mensagens diretas. Foi lá que encontrei as fotos explícitas que ela estava enviando para um cara na internet. O cara dizia que queria transar com ela de um jeito muito intenso e outras coisas. Ela respondia dizendo que queria o prowl dele só pra ela e que o amava muito. Eles tinham feito várias coisas juntos, coisas que ela tinha me dito que nunca tentaria na cama. Ela até disse que queria fazer sexo oral nele sempre que pudesse. Ela só fazia isso comigo quando estava de muito bom humor. Ela sempre reclamava do meu tamanho, dizia que eu era grande demais para ela aguentar. Quando vi as fotos do cara, percebi que ele era do meu tamanho, mas um pouco mais comprido. Fiquei arrasado ao ver tudo isso. Ainda não tínhamos terminado de pagar as dívidas da cirurgia dela e ela já estava transando com outro homem. Não havia nada que ela quisesse que eu não tivesse feito por ela. Eu abri mão de uma grande oportunidade para continuar morando na cidade onde estávamos, só para que ela pudesse ficar perto dos pais dela. Pelas mensagens, ficou claro que o cara era colega de trabalho dela, porque ambos faziam referências ao ambiente de trabalho. Ele não sabia que ela era casada porque a chamava por apelidos carinhosos, mas nunca mencionava que ela deveria me deixar por ele. Não havia nenhum indício de que ele sabia que eu existia. Verifiquei outras redes sociais dela e descobri que era o mesmo cara em todas elas. Eles estavam transando desde 6 semanas após a cirurgia dela. Ela nunca permitiu que ele viesse para nossa casa, mas ia para a casa dele com frequência. Foi para lá que ela foi naquela noite em que fiquei preocupado com ela. Os momentos em que ela ia ao banheiro eram, na verdade, eles tentando fazer sexo em lugares diferentes. Eles até levaram isso para outro nível, transando em um parque ao ar livre. Minha esposa achava que estava sendo esperta. Ela disse ao cara que não queria que ninguém no trabalho soubesse para que não olhassem para eles de forma diferente. Mas eu sabia que era porque todos sabiam que ela era casada comigo. Senti pena do cara. E pela primeira vez, desde que conheci minha esposa, eu a odiei tanto. E eu achando que o problema estava em mim, tentando consertar as coisas, sem saber que eu era inocente. Não havia a menor chance de eu deixar que ela me fizesse de idiota. Depois de terminar de ver o celular dela, coloquei-o de volta no lugar e fui tomar banho. Ela eventualmente voltou com meu smoothie, mas eu disse que não queria mais. Enquanto dormíamos, ela se agarrou a mim no sono. Antes eu teria ficado eufórico com isso, mas agora eu só queria arrancar sua pele do meu corpo e lavar as partes que ela tocou com uma lixa. Quando não aguentei mais, levantei da cama e fui dormir no sofá. Então lembrei de todas as vezes que ela saiu do quarto para dormir no sofá e percebi que não conseguiria dormir ali também. Passei o resto da noite deitado no chão, encarando o nada. Assim que amanheceu, saí de casa. Comprei um novo sofá e joguei o antigo fora. Comecei a dormir no novo sofá. Ela perguntou se estava tudo bem e eu disse que sim, usando a desculpa de que eu chegava tarde do trabalho e não queria atrapalhar o sono dela. Ela não disse nada. Mais tarde, ela me mandou uma mensagem avisando que chegaria tarde em casa. Eu sabia que era porque ia transar com um amante, e aquilo partiu meu coração de novo, porque ela continuava me enganando repetidamente. Decidi me divorciar dela, mas o divórcio não era o suficiente. Eu precisava fazer com que ela pagasse pelo que fez. Depois de algumas pesquisas, descobri o motivo pelo qual ela escolheu esse colega de trabalho. Ele era herdeiro de uma grande parte das ações da empresa onde ela trabalhava, ou seja, ela só queria o dinheiro dele. Nada mais, nada menos. O aniversário dela estava chegando e me lembrei de que eles haviam combinado de se encontrar no escritório para o presente dela, que com certeza era só sexo. Então tive uma ideia para puni-la, e o melhor de tudo era que eu nem precisaria estar lá. Convenci meus sogros a me ajudarem a planejar uma festa surpresa para ela no trabalho. No dia, eu avisei ao meu sogro que não poderia comparecer por causa de uma emergência no trabalho, mas pedi para que eles seguissem com o plano e fossem direto para o almoxarifado, porque ela me disse que estaria lá organizando o estoque. Eles tiveram uma bela surpresa. A notícia se espalhou tão rápido pela cidade que ouvi cada detalhe. Quando ela chegou em casa, eu já estava esperando. Ela disse que tinha algo para me confessar, que estava me traindo há um tempo e que se arrependia. Eu disse a ela que já sabia de tudo. Ela ficou surpresa. Pediu desculpas, chorou, implorou. Eu a beijei e dormimos juntos pela última vez. Enquanto ela dormia, terminei de empacotar todas as coisas dela. Levei
tudo para a casa dos pais dela e deixei os papéis do divórcio na mesa da cozinha com um bilhete dizendo que não esperava vê-la quando voltasse. Essa foi a melhor vingança que pude ter. Atualização 4. Ela tentou me contatar várias vezes, mas conseguiu uma ordem de restrição contra ela. Ela foi suspensa do trabalho. O amante dela escapou ileso, mas agora também não quer mais nada com ela. Mal posso esperar para que o divórcio finalize e eu possa finalmente tirá-la da minha vida.